A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Rodrigo e a gente está de forma online com o Marcelão lá em Franca, né, Marcelão? Deu uma parada na estrada aí pra gente gravar aqui com o pessoal. Pessoal, primeiro queria agradecer o número de visualizações, o pessoal que está se inscrevendo no canal nos últimos vídeos, e hoje nós vamos agradecer Sicoob, Credivar e Cocamig, e hoje nós vamos falar de um assunto que vem pegando, que é o quê? Esse veranico, altas temperaturas, escaldadura principalmente, hoje nós vamos focar um pouco mais, e a gente pode também transitar um pouco, Marcelo e Rodrigo, pela parte da cercóspora, né? Que são os dois pontos que o pessoal vai olhar um pouco mais agora. O Rodrigo vai começar trazendo agora para a gente um pouco dos dados climáticos, nós vamos depois fazer ele no fechamento, depois que tiver o fechamento pronto, mas agora de uma maneira mais abrangente para a gente ter noção do que cuidar agora, que com o café no preço que está, a gente não pode deixar de fazer o dever de casa. Perfeito, Xande. Então vamos dar sequência, a gente não tinha comentado ainda sobre o mês de janeiro das estações, então vamos dar uma atualizada para o pessoal. As estações aqui do sul de Minas, a gente ainda teve temperaturas acima e abaixo da média ali em janeiro, né? Varginha teve temperatura um pouco acima, Boa Esperança um pouco acima, Muzambinho um pouco acima e Carmo de Minas abaixo. Por que Carmo de Minas abaixo? Porque choveu mais do que o esperado no mês. As outras regiões choveu um pouco menos. Mas o normal da temperatura era 22,3, deu 22,4 na média do sul de Minas. E a precipitação aqui era de 264, choveu 255. Então, no final de janeiro, a gente estava com 100% de armazenamento nessas regiões, né? E todas geraram excedente hídrico, né? Na região do Triângulo Mineiro, um pouco diferente, né? As precipitações lá ficaram um pouco abaixo da média em todas as regiões. O normal era 267, choveu 207 milímetros. E as temperaturas um pouco acima da média, né? O normal era 22,2 naquela região, deu 22,8. E o armazenamento não está igual ao do sul de Minas, mas Araguari estava com 100% de armazenamento, Patrocínio com 60% e Araxá com 80%. E já a região da Mogiana, temperatura próxima da média, o normal era 23,1, deu 23,3. A precipitação um pouquinho menos, era 334, choveu 324. E ao final de janeiro, com 100% de armazenamento e com geração de excedente hídrico. Então, se a gente pegar o janeiro, né, desde outubro, né, Xande, a gente teve aquele início de outubro muito ruim, mas de meados de outubro para frente, outubro, novembro, dezembro e janeiro, com precipitação aí dentro da média, acima da média, temperaturas mais amenas, né, e com bastante armazenamento aí em todas as regiões, né. Pra vocês terem uma noção, Varginha, ao final de janeiro, a gente estava com armazenamento aí com disponibilidade hídrica de 151, a média era 134, em 2024 a gente estava com 86. Então, em relação à média, né, a gente estava superior à média em relação aos outros anos anteriores, né? E agora, o que a gente fez? Fez um apanhado até o fevereiro, até dia 24 de fevereiro, a gente fez um apanhado. O que a gente identificou? A média ao final aí de fevereiro tinha que estar com 114, em 2024 estava com 74 e agora a gente está com 7. Então, a gente saiu de um nível aí de 151 de disponibilidade para praticamente agora, né? Esses dados aqui foram até o dia 24, a gente está gravando hoje, dia 27, praticamente Varginha já entrou em déficit hídrico agora nesse final de fevereiro. Isso aí, a gente só descarregou esses dados de Varginha e de Franca, para a gente comentar mais aqui hoje, né? Mas no final do mês, no início de março, a gente vai descarregar os dados das outras estações e fazer esse apanhado geral. O Rodrigo e Marcelo, eu acho que assim, para a gente ter uma ideia, né, Marcelo, e conversar, é lógico, quanto mais dados a gente tiver, vai ser melhor, mas pelos últimos episódios, Marcelo, a gente foi pedindo pro pessoal vir colocando, comentando embaixo.
E você vê que então nos episódios dessa semana, né, porque hoje nós estamos gravando dia 27, foi o dia que nós soltamos um episódio, então aí a semana passada foi o outro. Então a gente tem nesses 7 dias o pessoal comentando muito embaixo e todo mundo assustado com a falta de água. E um dado que o Rodrigo colocou aqui que é importante que você acompanhe aí na estação da fazenda é do meio de outubro, que o Rodrigo falou, até janeiro, e aí a gente tem que colocar assim, até o Rodrigo vai mostrar esse número depois pra gente, até meio de janeiro, na verdade, né, que a gente tinha água, depois a gente já entra naqueles descêndios negativos e entrando num fevereiro bravo, né, porque muita região teve chuva ali até o dia 10 de janeiro e temperatura subindo. E a gente está vendo, embora a gente não esteja com as máximas batendo a do ano passado, mas a gente está numa média de temperatura muito alta. O que você está enxergando por aí nas fazendas aí da Mogiana, Marcelo? Bom, interessante que isso tudo, né, que o Rodrigo mencionou, as lavouras mostram, né? Então, quando virou aí janeiro para cá, as temperaturas médias se elevaram, as lavouras vinham assim de um conforto até bom fisiológico ali, de temperaturas na normalidade, precipitação na normalidade, e a gente começou a observar agora um aparecimento anormal da escaldadura, né? Que seria a degradação ali da folha, né? Pela queima pelo sol, e isso tem sido muito nítido aí, tanto em lavouras com carga, que é o mais comum, como também observamos em lavouras em carga baixa, agora para a safra 25, projetando uma safra boa em 26. Então, até uma queima que não é tão comum a escaldadora no ramo de café sem carga, né? Então, realmente, a gente tem percebido essa situação aqui nas lavouras da Mogiana, que é nada mais que o resultado aí desse cenário, desse descende aí, com precipitação inferior, né, ao que é a evapotranspiração, e esse cenário também de temperaturas mais elevadas, né? Perfeito, Rodrigo. Vamos atualizar a Franca aqui. Então, em janeiro, a média, a disponibilidade de água tinha que ter 89, em 2024 a gente tinha 60 e agora em 2025 a gente estava com 160 de disponibilidade. Aí pegando fevereiro, a média eu teria que ter 98, o ano passado a gente tinha 147 positivo e agora a gente estava com 20 no dia 24 de fevereiro. Então possivelmente também estamos entrando em déficit hídrico aí na região de Franca aí, após o término do mês de fevereiro, né, caso não ocorra chuvas. Então a situação ela é muito similar, tanto Varginha quanto a região de Franca, e eu peguei os dados também de Varginha para a gente dar uma atualizada, o ciclo 24-25. Então se a gente pegar o setembro de 24 até o janeiro de 25, o normal aqui para a região é chover 890. De setembro a janeiro desse ano, a gente estava com 1.032. Então, a gente estava com uma precipitação de 142 milímetros a mais. Né? Então, assim, a partir de... o setembro foi 51 milímetros a menos que a média. O outubro foi 108 a mais. O novembro, 48 a mais. O dezembro, 45 a mais. O janeiro, 7 milímetros a menos. E agora, o fevereiro, o normal é 190. Até o momento, choveu 70. Então, a gente está com 115 milímetros a menos aqui para a região. Isso aí também na região de Franca, a gente sabe que choveu menos. Então, esse que é o problema maior desse ano. As temperaturas, se a gente for comparar o ciclo agora 24, 25 com a média histórica, o setembro a gente lembra que foi bem acima da média, 3,2 graus acima da média. O outubro, 1,5 grau. Aí depois a gente já começou a entrar dentro da normalidade. Novembro, praticamente a temperatura igual. O dezembro um pouquinho acima, 0,3, o janeiro 0,3 e agora em fevereiro com essa baixa precipitação, possivelmente a gente vai terminar um fevereiro aí com 1,5 grau acima da média histórica, né, aliado a essa baixa precipitação. Então é essa questão, né, principalmente comparando o fevereiro 24 com 25, o que a gente observa aqui nos dados, eu vou comentar hoje só dos dados de Varginha, mas que se replica muito para as outras regiões, que a gente observa as temperaturas máximas não tão altas igual 24, né, mas quando a gente pega a média do dia, elas estão muito similares, tanto que está dando o 24, a temperatura média deu 23,9 e até os dados que a gente baixou agora está com 23,8 e o normal seria 22,7. Embora não tenha essa máxima
tão alta quanto, mas a mínima também não está caindo. A gente não está tendo chuva, não está tendo aquele período no mês assim com o tempo mais nublado, né? Isso. Aquele que dá uma chuvinha para dar uma caída na temperatura, mas isso daí a gente não vem vendo. Isso. E o ano passado, em fevereiro, a gente teve várias precipitações ao longo dos decênios, né? Por exemplo, a gente teve 15 milímetros, depois 30 milímetros, depois mais 8 milímetros, depois mais 20, mais 20. No final, a gente chegou em fevereiro com chuvas abaixo da média, mas deu 142 milímetros bem distribuídos. Isso ajudou muito também, né? E já esse ano não, a gente está com a temperatura um pouco mais baixa, porém a média ainda permanece mais alta, né? Só que com precipitação somente no início de fevereiro. Então, a partir do segundo decênio de fevereiro para frente, a gente já está negativo, né, e deficitário, mostrando essa baixa disponibilidade de água praticamente zerada aqui na região. Ô Marcelo, a gente estava conversando aqui na fundação, conversamos até no grupo de WhatsApp, né, que você estava lá, a gente falando da escaldadura, que foi até a hora que a gente resolveu vir gravar esse episódio falando da escaldadura, a gente colocando algumas possibilidades, né? Onde nós falamos de vir com muita chuva, com o tempo nublado, as folhas vegetando, mais tenra e de repente para tudo e vem esse sol batendo em cima, que poderia ser um motivo, levando a maior escaldadura. Aí colocou lá no grupo também a possibilidade de um maior molhamento foliar. E a gente sabe que a hora que você tem esse orvalho e tudo e o sol bate, funciona meio que como uma lupa e isso daí pode, esse maior molhamento foliar aumentar, e o Rodrigo levantou esse dado e bateu. A gente tem um maior molhamento foliar esse ano comparado com o ano passado, né, Rodrigo? Sim, a gente tem esses dados das estações, né? Para vocês terem uma noção, numericamente, o ano passado a gente estava com índice de molhamento foliar de 107 e esse ano a gente está com índice de 124%. Então, mostrando essa tendência de maior molhamento, né? Isso aí a gente sabe que vai dar esse efeito mesmo de queimadura das folhas, né? E isso daí muitas vezes você vê numa parte mais baixa, né? Não estão falando de altitude, vamos falar de altura, né, Marcelo? Aquela parte mais baixa onde tem esse orvalho, esse molhamento maior e acaba mostrando a escaldadura. Sim, o Alisson pontuou isso e realmente a gente viu na prática, né? Esses fundos mais frescos aí, numa ocorrência maior de orvalho, a gente teve uma ocorrência maior da escaldadura, e para essa condição agora de baixo volume, né, armazenamento de água no solo, aí nesses dois decênios aí, associado à alta temperatura, isso se intensifica, né? Até mesmo porque esses ramos aí que estão agora sofrendo escaldadura, eles cresceram num período normal, né? O que você falou, muitas vezes um período nublado, chuvas dentro da normalidade aí, até acima da média, como o Rodrigo mostrou desde novembro, né? Então agora coloca esses ramos e essas folhas numa condição como essa. Então, realmente, a planta está mostrando, né, o que nós vivenciamos aí nesses últimos 20 dias de clima, né? Perfeito. Marcelo, e aí muitas vezes o produtor chega pra gente e vai perguntar, né, Rodrigo, o que eu posso fazer agora para amenizar? O que a gente fala é, infelizmente, a gente não tem o que fazer para amenizar pensando nesse ponto, escaldadura, né? Outra questão a gente pensar na planta como um todo, saber que se a gente consegue ligar uma irrigação e tudo, lógico, isso daí melhora a quantidade de água na planta, vai melhorar, né, a parte de transpiração da planta, a parte dela para ela regular essa temperatura e melhora muito para ela, ótimo. A gente sabe que um calor desse, com planta irrigada, para planta nova principalmente, ela cresce muito e planta nova gosta de uma temperatura um pouco maior do que a planta mais velha, mas enfim, e aí? O que a gente faz, né, Marcelo? Em termos das possibilidades, aí a gente tem que trabalhar sempre antecipado, né? Uma planta que está mais bem nutrida, mais equilibrada, principalmente aí magnésio, cálcio, né? Uma planta que não esteja com excesso de potássio, inibindo a absorção desses nutrientes. É uma planta nutrida em manganês, que também é importante, né? Nitrogênio. Então, a gente tem que sempre estar com a planta pronta para superar essas condições aí de estresse fisiológico, né? Então, assim, de imediato, não temos muitas ferramentas além do suprimento da irrigação, né? Que funciona ali com efeito termorregulador, ali que pode trazer a planta para um conforto melhor. Mas não temos ferramentas aí que vai, de imediato, né, solucionar isso daí. Sim, um manejo preventivo da planta bem nutrida, conforme nós falamos aí, para entregar a planta
essas situações mais desafiadoras, mais preparado, né? Eu falo que eu gosto de trazer para uma analogia, Marcelo, que a planta é igual a gente. Quanto mais saúde eu tenho, melhor eu passo por um momento de problema, né? Por exemplo, você passa melhor por um resfriado, por uma gripe, por qualquer coisa, qualquer problema que venha, quanto mais saúde você tem, melhor você passa por esse problema, e a planta é igual, e esse equilíbrio. Outra coisa, Marcelo, que o pessoal vai perguntar, tem certeza, é com relação a protetor solar. E aí eu falo que a gente tem 2 pontos. Não vamos entrar aqui em mérito de marca, de qual protetor, né, Rodrigo, Sim. que usar, mas nós temos 2 pontos para analisar quando a gente fala de protetor. Uma são as plantas novas, os plantios. Outra, as plantas adultas. Né? Porque, por exemplo, nas plantas adultas, embora a gente possa usar, e aí sim a gente ter um efeito visual de menor escaldadura, mas isso não reflete em produtividade. É o que a gente vem acompanhando com os trabalhos. Por outro lado, nas plantas novas, né, Marcelo, isso muda. E aí nós não estamos falando de produtividade, nós estamos falando de melhor condição para a planta quando a gente fala em planta nova. É um potencial de serem mais responsivas ali, né? Mas a gente tem que olhar muito também o potencial da lavoura, né? A lavoura que está lá com uma carga pendente, talvez lá 90, 100 sacas por hectare, um sistema irrigado, uma planta que realmente vai entregar e está sentindo, né, de maneira mais cedo essa insolação, talvez seja uma lavoura para se pensar no investimento de um protetor, alguma coisa nesse sentido, as lavouras novas, né? Mas a Fundação Procafé aproveita essas situações desafiadoras para implementar aí a pesquisa, montar os experimentos aí para a gente tentar trazer aí mais ferramentas para o produtor poder lidar diante dessa situação, né? Sim, então é um pouco nesse sentido. E Marcelo, você falou um negócio interessante, já a gente volta aqui, né, Rodrigo, para ver se tem mais dados, que é a hora que você colocou a questão do cálcio, magnésio e potássio, que foi o que a gente falou no começo, que a gente ia falar um pouco mais de escaldadura, mas não tem como a gente falar da situação que nós estamos passando e andando muito nas lavouras daqui e abrangendo a região aqui do sul de Minas como um todo, porque quando a gente pega aqui a turma nossa turma do Procafé todo, a gente, se pegar as fazendas nossas que a gente atende, a gente acaba abrangendo uma área muito grande. Então, junta com a Mogiana, com vocês e toda a equipe aí, abrange uma área grande. E nesse desequilíbrio, né, Marcelo, a gente vem com a cercóspora, a cercóspora dos frutos. E a gente sabe que essa cercóspora nos frutos vai trazer um prejuízo grande se não correr atrás, se não tentar controlar ela, né? Porque já entrou, isso é fato, e a gente não pode ficar desatento. E muitas vezes o desequilíbrio nutricional traz isso. A insolação vai trazer, né? A insolação também é uma escaldadura dos próprios grãos aí, facilitando a entrada de uma cercosporiose. E quando isso soma um desequilíbrio, principalmente cálcio, magnésio e potássio, a gente tem isso bem intensificado, queda precoce dos grãos, dependendo do ponto que ele está ali, pode comprometer também a formação do grão, né? Então, é realmente um ponto de atenção, com certeza. Rodrigão, mais algum dado por aí? Não, Xande, eu acho que é isso, né? A gente fez esse apanhado somente aqui da região de Varginha e de Franca para a gente dar uma atualizada. Vamos esperar acabar o mês de fevereiro e aí na próxima semana a gente atualiza os dados das outras estações com essa parte climática, a parte de temperatura, disponibilidade hídrica de cada região. E faz mais um apanhado geral aí comentando, né, o mês de fevereiro e dependendo da data até o início de março, né, porque as previsões que a gente está vendo agora parece que a chuva vai atrasar um pouco e vai chegar para a segunda semana ali, né, dia 10 de março que está sendo essa previsão, né, então o café... É uma fase extremamente importante, né, esse final, né, porque as chuvas têm encerrado cedo, mas é um momento aí do solo encher a caixa agora no mês de março, né? Abril, para poder entregar esse solo uma capacidade de campo legal aí para que as plantas atravessem a seca mais favorável. Por mais que teve um volume acima da média até o mês de janeiro, mas esse final se torna extremamente importante, né? Se a gente pegar esse ciclo, né, Marcelão? Vamos falar, as chuvas cessaram mais cedo ali em março, né? A gente cessou a chuva em março, abril para frente, a gente entrou naquele período seco. O retorno das chuvas atrasou também, não chegou em setembro, foi chegar em meados de outubro.
E agora estamos fechando o ciclo com o veranico em fevereiro. Então a gente pegou praticamente as 3 fases, né, principais, que é o que o cafeiro demanda mais água nesse ciclo, né, 24 para 25, com problema. Então, assim, para salvar isso aí agora, igual a gente comentou, né, é uma irrigação. Não tinha outra técnica, né, para resolver esses problemas, né, que a gente teve. Basicamente 3 pontos principais aí nesse ciclo. Nós já vamos entrar com problema de granação, né, Rodrigo? Já não tem mais jeito de fugir dela. Com certeza vai ter, de granação, né? Perda de peso dos frutos. Principalmente os materiais mais tardios, que eles ainda estão ali com ainda muito aquoso, né? Então, realmente, os materiais mais tardios correm um risco grande aí, né? Ô Marcelo, vamos começar a adiantar a conversa aqui então. Vamos aproveitar que você está aqui, porque essa falta de chuva a gente está olhando para agora, né? Para esse problema de granação. Mas se isso esticar, a gente já está começando a ter problema na falta de água para desenvolvimento desses botões florais que nós não vamos nem enxergar ele agora, né? Que vai vir depois, quebra de dormência dele lá na frente, né? Que a gente queria essa falta de água ali julho, agosto, para quebrar a dormência, para a gente vir com a florada boa e com a chuva antecipada. Mas a gente não pode esquecer que a falta de chuva agora é o que vai fazer podemos ter um problema no desenvolvimento desse botão floral também, né? Com certeza, né? Os materiais aí talvez mais precoces, que já tem essa definição da gema induzir reprodutivamente ao invés de vegetativamente, pode ser que já define, mas os materiais que se estendem um pouco essa definição, né, os materiais mais tardios, pode ser que tenha uma preocupação muito grande nesse sentido, né? Essa diferenciação de gema, eu lembro muito, sabe por que disso? Porque teve nesses anos para trás que a gente teve problema, o pessoal falando muito, por exemplo, de uns catucaís ganhando em produtividade do arara. E aí eu lembro que o Matiello frisou de forma muito certeira, só para variar, do problema da falta de chuva mais cedo, onde os materiais mais precoces conseguiram diferenciar, mas os tardios não, e por isso que se perdeu um pouco, você via isso no sequeiro, que você não via esse problema na irrigada. Então, ou seja, o problema estava ligado à água, né? Marcelão, para a gente ir para o fim aqui, queria saber se você tem mais alguma coisa para falar desse assunto, mais alguma dica para deixar do produtor. E com relação aos produtores irrigantes, um recado para os produtores irrigantes. Eu acho que a cafeicultura irrigada é o momento de agora já estar com a manutenção em dia dos seus gotejadores, né? Acontece muitas vezes que às vezes a fazenda é irrigada, mas o cafeicultor não se atentou no que nós vivenciamos nos últimos 20 dias e também não ligou a irrigação, né? Ou se foi tentar ligar agora, os gotejadores não estão, né, estão com problema e tal, enfim. A gente tem que estar sempre à frente ao tempo aí, então aqueles que possuem irrigação, a maioria das fazendas já estão irrigando, já teve essa necessidade, né? Então tem que estar com o sistema funcionando para você se beneficiar dos ganhos aí, né, do cultivo irrigado. Agora a cafeicultura de sequeiro, né, vamos torcer aí para que as chuvas se reestabeleçam, né? Também uma dificuldade grande com os plantios mais tardios esse ano, né? Como o plantio esse ano aparentemente se estendeu, os preparos de solo foram feitos de última hora, até em função do preço de café, acabou plantando algumas áreas que não ia plantar, né? Então teve muito plantio tardio aqui, principalmente na Mogiana, não sei, acho que no sul de Minas também, né? Mas esses plantios estão sofrendo muito, né? Então quem tiver plantio aí é hora de molhar, ir atrás de tanque e tentar fazer o possível para preservar essas plantas aí. Então é isso. Beleza. Rodrigo, valeu, obrigado. Marcelão, valeu, brigadão pela disponibilidade mais uma vez. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a semana que vem tem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.